Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Touchdown, o programa que fala da maior e melhor competição de futebol americano disputada aqui no Brasil. E quem estará comigo novamente é Cauê Martins. Seja muito bem-vindo, Cauê. Muito obrigado, Alan. Mais uma vez um grande prazer estar aqui. Vamos falar de futebol americano no Brasil. Vamos falar de muito futebol americano e vamos começar com os jogos do final de semana. E lá em Curitiba, o Paraná HP venceu o FPR Brown Spiders por 34-13. No Espírito Santo, o Rio Branco venceu o Minas Locomotiva por 26-7. E o Santos Tsunami venceu o Botafogo Reptiles por 43-20. Cauê, começando por esse jogo do Santos e Reptile. O Santos conseguiu a sua terceira vitória consecutiva na competição e o Reptiles a quarta derrota. Era mais ou menos o que a gente tinha previsto no programa anterior, né? O Santos venceria, só não com essa facilidade, né? Eu esperava um jogo mais acirrado. Eu achei que o Botafogo ia vir mais preparado para esse confronto contra o Santos. Mas pelo que a gente conseguiu ver em campo, de fato o Botafogo ainda não conseguiu se encontrar na competição. Não é o mesmo time que estava ano passado disputando o título. E também o Mamão acho que até agora não conseguiu se encontrar. E pelo lado do Santos, de vento em popa. Eu achei que o jogo ia ser mais equilibrado, que o Crawford ia ser parado, mas mais uma vez ele fez a diferença. Pois é, ele marcou 2 touchdowns, teve um anulado e conseguiu correr aí brincando para mais de 100 jardas. Realmente, e ele não é running back, tem que deixar claro, ele é safety, mas tem conseguido fazer estrago nas defesas adversárias. O que o americano leva vantagem nesse caso? Eu acho que o americano tem, por fato de ele não ser um running back de ofício, podemos dizer assim, mas ele já tem uma leitura, o americano já tem uma leitura do jogo mais aprimorada, além desse não tem o medo do contato, muito pelo contrário, o Crawford procura o contato. De início, o Botafogo ainda conseguiu parar ele com as corridas internas, mas quando começou a correr externo, ele achou o jogo e aí ele deslanchou, não teve como parar. E foi um jogo até certo ponto equilibrado, né? O Santos conseguiu abrir 3 TDs, o Botafogo encostou, só que aí uma jogada errada do ataque do Botafogo permitiu que o Santos marcasse mais um, e aí o time santista veio de novo e marcou mais um. Falta mesmo essa coisa do entrosamento, principalmente com o Mamão? Olha, realmente está um pouco complicado entender o que está acontecendo no Botafogo. Em alguns lances ele foi super bem, mas acho que no modo geral ele ainda não se encontrou. Não sei se está tendo algum problema interno no Botafogo, mas não é uma mão que a gente conhece ou que a gente espera ver do quarterback da seleção. Então, em alguns pontos ele conseguiu impor seu jogo, mas em outros ele tomou decisões que não é costumeiras dele, entendeu? Então eu acho que precisa trabalhar mais o elenco Botafogo para pelo menos honrar a sua participação esse ano, porque por enquanto só derrota. Pois é. E no jogo lá no Espírito Santo, o Rio Branco venceu a primeira sobre o Minas Locomotiva. Cauê, esse era o jogo que a gente estava achando que era a grande chance de uma das equipes vencer a primeira. Acabou dando a lógica, o Rio Branco em casa venceu o Minas. Mas pelo que a gente viu no primeiro quarto e no segundo quarto, foi bem equilibrado, né? Apenas lá no último quarto que o Rio Branco conseguiu deslanchar no placar, né? Exato, o jogo, eu acho que foi um jogo com o menor nível técnico da competição até agora, bem básico e muitos erros primários os times cometeram. Foi muito equilibrado, de fato, no primeiro tempo. Mas o fator casa acho que foi primordial aí pro Rio Branco conseguir essa vitória. E por ter acontecido a maior pontuação no último quarto, talvez a viagem longa e o tempo que a defesa do Minas ficou em campo tenha cansado o time, por isso que ele não aguentou ou não conseguiu manter o jogo equilibrado? Exato, infelizmente, né, nas condições que os times têm aqui no Brasil, viagem é um fator primordial em certos momentos da partida. Quando o jogo está muito equilibrado, de fato, nos últimos quartos, que seja o ataque pode render menos, a defesa vai render menos também. Então, o Rio Branco soube tirar proveito dessa situação. E nesse caso, o que dá para projetar para essas equipes, por exemplo, daqui para frente? Realmente esse era o jogo de tentar vencer ou ainda dá para tentar alguma coisa? Honestamente, eu acho que vai ser muito difícil uma das duas equipes arrancar mais uma vitória durante o campeonato. Eu acho que realmente o que eles têm que fazer pro resto da temporada é aprimorar o time no modo geral para ano que vem. Nenhum dos dois eu acho que tem expectativa de conquistar alguma coisa além de uma vitória suada esse ano. Eu acho que
as duas equipes têm que se projetar para ano que vem e adquirir experiência. É muito necessária experiência. Você vê que aconteceram muitos erros primários no jogo. Foi um jogo, assim, com muito pouco nível técnico. Então, eu acho que eles têm que focar mesmo em adquirir a experiência para ano que vem. E um jogo que não teve um nível técnico tão baixo, teve um nível técnico muito bom, foi o clássico paranaense entre HP e o UFPR Brown Spiders. Cauê, a gente até achava que o HP vencesse, mas não foi tão fácil assim não, né? Foi lá pro segundo tempo que o time conseguiu passar à frente e conseguiu manter um placar um pouquinho mais elástico, né? Mas foi um jogo duro, né? A rivalidade tomou conta mesmo desse jogo. Eu achei que o HP poderia aplicar um placar mais elástico, só que de fato o Brown Spiders foi muito aguerrido nesse jogo, para esse jogo. Conseguiram fazer 14 pontos na defesa muito forte que a do HP. Então, assim, foi um jogo de fato com nível técnico bem mais acima, mas o HP realmente está muito embalado, está muito bem, 4 vitórias sobre times fortes e está vindo para brigar mesmo pelo título. Pois é, em contrapartida, a questão do clássico, o Brown Spiders conheceu o HP, tenha facilitado fazer um jogo duro, pelo menos nesse início? O Brown Spiders tem um conhecimento já do HP, então isso realmente facilita. O estilo de jogo do Sul também é um pouco mais parecido, isso equilibra as coisas. Mas perante a Lusa e perante ao HP, já deu para notar uma melhora do Brown Spiders. Eu acho que se eles continuarem nessa evolução, cada vez eles vão dar mais trabalho. E é uma equipe nova na competição, tem entrado, feito bons jogos, perdeu agora para um rival, mas ainda tem chance na competição. O que fazer na condição de técnico ou de jogador, o que fazer para tentar? Você pensa em classificação ou vamos fazer um jogo bom para que de repente o ano que vem a gente faça uma campanha melhor? Então, o Spiders eles entraram esse ano no touchdown, eu acho que eles estão sentindo muito a dificuldade técnica que esse campeonato impõe, então eu acho que seria muita pretensão eles já quererem alguma coisa como título, por exemplo. Talvez os playoffs já ficariam de bom tamanho para eles. Mas eles têm que continuar nessa pegada, evoluir sempre e não tem que ter pressa. Tem que estudar jogo a jogo e ir tentando vencer nas partidas, porque não é fácil vencer no touchdown. Pois é. E nesse final de semana a gente teve 2 notícias bem legais que vieram lá da do CT Meninos da Vila. Eu ia falar da Vila Belmiro por causa do Santos, mas é o CT Meninos da Vila, que foi o anúncio do novo jogador da defesa, o Chervarius Jackson, que chegou agora para também fazer parte da defesa santista. Cauê, nesse caso aqui, ele chegou para jogar, já estava inscrito na competição antes do dia 15, estava treinando, ninguém sabia, e de repente veio para esse jogo, conseguiu sacar uma mão 4 vezes, se mostrou um jogador muito rápido, muito veloz. Com certeza deve ajudar muito o Santos nessa sequência da competição, né? O Santos está me admirando muito bem nesse sentido. Tanto com o Crawford quanto com o Jackson, o Crawford sendo running back, mas é um safety de ofício. Ele dobrou, inclusive, no jogo. Sim, então, no jogo eles têm total capacidade de reformular esse time do Santos e deixar um time de ponta. Ajustando totalmente a defesa, melhorando o ataque. Então, acho que o Santos, de fato, é a surpresa, está em grande ascensão. Eles podem fazer muita diferença pro time durante o campeonato e principalmente para o ano que vem. E levando em consideração que o Santos tem um bom ataque e não tinha uma defesa tão boa, talvez a chegada dele resolva um problema que poderia apontar no Santos mais para frente, né? Já chegou fazendo a diferença, né? Pois 4 sacks em um jogo não é fácil. Então, realmente são jogadores que pesam. E isso vai fazer diferença para o resto do campeonato. Além deles estarem atuando, ajustar o time é muito importante. E tenho certeza que eles vão fazer isso. Legal. E a outra notícia também é do Santos, que anunciou um novo reforço, só que esse é brasileiro, é o Taiguara Nazaré. Ele mesmo, que participou da Casa dos Artistas, é modelo, ator, vem para o Santos. Cauê, a gente já viu no futebol americano nacional e no torneio touchdown que trazer uma pessoa conhecida ajuda muito na competição. Principalmente na divulgação da equipe, que é uma das coisas que a equipe precisa para trazer patrocínio. Nesse caso, eu acho que vai nessa linha mesmo? Olha, o Taiguara Nazaré, né? Ele é um cara, assim, ele tem total porte para ser um atleta de futebol americano. Um cara alto, um cara forte. De fato,
um atleta, porque ele joga basquete, pratica outros esportes. Inclusive ele conversei com ele no dia do jogo e ele falou que jogou, inclusive, futebol americano na high school lá nos Estados Unidos. É novidade pra mim, eu não sabia. Ele falou assim, ele brincou, né? Ele disse, eu não joguei nada profissionalmente, nem nada muito sério, mas brincou muito, conheceu o futebol americano ali. Enfim, ele é um cara que, se ele resolver se dedicar, de fato, a ser um atleta de futebol americano, ele tem de tudo pra despontar. É um cara alto, é um cara forte, é um cara veloz. Se ele se encontrar em alguma posição, acho que, sei lá, não sei do que ele vai jogar ainda, mas se for no receiver, acho que seria o ideal para ele. Se fosse jogar na defesa, acho que ele teria mais cara de safety. Mas ele precisa, de fato, assim, querer ser o atleta de futebol americano. Mas eu acho que, por ser uma figura conhecida, isso é importante para o Santos, que dentre os times, acho que tem parceria com o clube é o menos popular. Então, isso vai trazer mais popularidade, de fato, pro time de Santos. E isso é ótimo, entendeu? Quanto mais pessoas conhecidas, relacionadas ao esporte, é muito interessante. E então, os jogos desse final de semana são 2 clássicos. Um lá em Santa Catarina, entre Jaraguá Breakers e T-Rex. O outro no Canindé, entre Lusa Lions e Corinthians Steamrollers. E o último jogo, lá no Rio Grande do Sul, é entre Juventude FA e Botafogo Challengers. Cauê, começando pelo confronto lá em Santa Catarina. Nada mais, nada menos que Jaraguá Breakers e Timborrex. Talvez a maior rivalidade nesse momento no torneio Touchdown, né? Esse jogo aí promete. Nas últimas semanas houveram muitas provocações entre os times. Eu acho que o Breakers está cutucando a onça com a vara curta e vai ter que segurar o rojão lá. Eu joguei em Timbó? Não, vai ser em Massaranduba. Pelo menos essa é a vantagem do Breakers, porque honestamente o T-Rex está vindo muito forte mais uma vez. O Breakers está enfrentando algumas dificuldades com lesões de jogadores, então vai ser um jogo muito difícil para o Breakers. Então, nessa questão, o Breakers está 1-2, né? Aliás, 2-1, venceu 2 e perdeu 1, e o Rex está 3-0. No clássico, isso vai influenciar ou esquece tudo, deixa pra lá e vai ser o que rolar em campo? Clássico é clássico sempre. Acho que sempre dá uma pitada sempre equilibra um pouco essa rivalidade, né? Mas eu acho que o Timbó tá vindo muito forte mais uma vez, tá com um time redondo como sempre. E o Breakers está enfrentando algumas dificuldades. Teve um placar teoricamente apertado contra o Challengers fora. Mas eu acho que o Timbó não vai ter dificuldade para vencer, mas tudo pode acontecer, futebol americano. Mas talvez a volta de lesão do Dal Canale faça a diferença a favor do Rex nesse jogo? Porque ele ainda precisa se entrosar, a gente viu no jogo contra o Challengers que ele não conseguiu encaixar uma partida muito legal ainda. Foi o que a gente comentou no programa, ele tá voltando agora, entrou no meio do campeonato, o campeonato pegando fogo. Isso dificulta muito para o quarterback, ainda mais contra uma excelente defesa que é do T-Rex. Uma defesa que vem sempre muito bem preparada, sempre estuda muito o adversário. O Del Canale vai ter muita dificuldade de fazer o Breakers andar durante o jogo. E lá no Canindé, em São Paulo, tem o grande clássico entre Lusa Lions e Corinthians Steamrollers. Cauê, os times já se enfrentaram várias vezes nas competições regionais, mas nunca pelo torneio Touchdown. E o que esperar dessa partida, desse clássico paulista? Honestamente, é equilíbrio do início ao final da partida. As duas equipes estão se preparando muito para esse jogo. Canindé, eu acho que vai estar lotado. Tá todo mundo em São Paulo querendo assistir esse jogo. Então, nada além de muito equilíbrio para essa partida. A questão da Lusa ter levado os jogadores do Corinthians para o elenco dela, jogadores importantes, né, do elenco do Corinthians, vai fazer alguma diferença para esse jogo? Deve fazer diferença? Olha, eu acho que isso é um fator até que predominante para a Lusa, porque o estudo já acontece de uma forma natural em todos os jogos que você realiza, você estuda o adversário, mas muitos jogadores do Corinthians saíram para ir para a Lusa, alguns já foram no final da temporada passada, outros saíram durante essa temporada para ir para lá. Então, eu acho que o grande diferencial da Portuguesa para esse jogo é esse conhecimento desses jogadores que chegaram sobre o time do Corinthians. E, em contrapartida, o Corinthians também conhece os jogadores que estão lá. Isso deve ajudar de alguma forma? Sim, jogadores de peso, honestamente, saíram do Corinthians para ir para a Portuguesa, jogadores que são playmakers, que fazem a diferença durante a partida, mas eu acho que o Corinthians está se preparando para segurar esses jogadores. Mas, no modo geral, a Portuguesa acho que está completa, além de ter um coaching staff muito bem preparado.
O jogo acho que vai ser tudo o que o torcedor de futebol americano quer. E nesse caso também não tem viagem longa, né? Os dois times são da capital, vão estar próximos do estádio, então é só treinar, focar para chegar lá e fazer um bom jogo. Por isso que eu acho que vai ser o melhor jogo da rodada. Os dois times teoricamente jogando em casa, claro, o mando é da Portuguesa, mas sem viagens longas, os times descansados, preparados, tem tudo para ser um grande jogo. E o outro jogo da rodada é entre o Juventude FA e o Botafogo Challengers. Cauê, esse jogo acontece lá no Rio Grande do Sul e o Challenger vai ter que sair de Ribeirão Preto e ir até lá. O quanto isso pode pesar para o Challengers? Olha, viagens longas sempre resultam em algum momento do jogo, sempre aparecem em algum momento do jogo. Eu tô curioso para ver o Challengers mais uma vez, por quê? Por causa que os mexicanos já estão aqui já há mais de um mês. Do jogo contra o Corinthians para esse último jogo contra o Breakers, houve já uma grande melhora. Acredito que os mexicanos trarão mais novidades ainda para esse time do Challengers. Então isso é uma coisa que me deixa bem curioso. Quero ver o que os mexicanos estão trabalhando em prol do Botafogo. E pro lado do Juventude, eles têm americanos. Vai ser um duelo, né, entre americanos e... E isso vai ser muito interessante, porque os americanos sabem se preparar muito bem para jogos. Então eu acho que eles vão conseguir, de uma forma mais efetiva, anular esses mexicanos do Challengers. Então eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado também. Legal. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Cauê, muito obrigado. A gente volta na semana que vem. Mas se você que está em casa quer acompanhar todas as notícias e informação da competição, é só entrar em touchdown.com.br. Lá tem as tabelas, imagens e muita coisa sobre todos os times. E se você quiser ver as imagens dos jogos, é só procurar no YouTube Torneio Touchdown. Lá tem vários jogos que rolaram esse ano. Tem tudo editadinho, certinho, para que você acompanhe o melhor dessas partidas. É isso, hoje eu fico por aqui, mas na semana que vem eu volto. Até lá!